amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, de novo. Hoje eu tô aqui para ensinar uma receita fabulosa para vocês. Essa receita eu tinha feito um desafio para soltar esse vídeo. Por quê? Porque a minha especialidade é brownie, né? Eu já contei para vocês que eu tenho a Be Free Gastronomia Funcional e o meu carro-chefe é o brownie. Então assim, é uma das receitas que eu mais gosto de fazer, o brownie tradicional. Sem glúten, sem leite, sem refinados. E eu tenho uma receita que é a minha favorita. Por quê? Porque ele cria aquela casquinha fabulosa do brownie. Ele tem um interior bem úmido, bem cremoso. Tem todas as características de um brownie tradicional. Porém, ele é sem glúten, sem leite, sem refinados, né? Então vamos lá, vou passar a receita para vocês. Bom, um brownie, para ser considerado brownie mesmo, ele tem que ter duas coisas, né? O interior molhado, mas esse interior molhado não significa cru, tá? O interior molhadinho e aquela casquinha por cima que dá a característica de um brownie, né? Senão é só um bolo cru ou um bolo que não cresceu. E o brownie tradicional, ele tem essas duas características. E assim, depois de fazer muito teste, de trabalhar com isso já há um bom tempo, eu observei que para o brownie ter essa casquinha é preciso um conjunto de fatores, que são eles. Anote aí. O brownie tem que ter, necessariamente ele tem que ter açúcar. É indispensável o açúcar na receita. Se você fizer com adoçante, o que vai acontecer? Pode ser até que ele crie uma casquinha, dependendo da temperatura do seu forno. Se ele estiver super quente, quando você colocar o brownie no forno, ele vai criar aquela casquinha primeiro e vai demorar para assar o interior, ok? Mas essa não é uma característica de brownie, né? Não é essa casquinha que a gente quer criar. Ele vai criar essa casquinha e o interior só vai ficar úmido se você desligar o forno antes. Ou seja, essa umidade do interior dos brownies feitos com xilitol, eles são mais associados a uma massa crua do que uma massa cremosa, que é o que a gente busca no brownie, né? Uma massa levinha e ao mesmo tempo cremosa. Então assim, o brownie, para ser brownie, ele tem que ter açúcar e também tem que ter chocolate em barra. Porque as características do chocolate em barra, elas favorecem essa formação de casquinha também e seguram a umidade no interior, né? A gordura também é importante nesse processo de segurar a umidade, a escolha da farinha, todos os outros fatores importam, né? Só que esses dois ingredientes, eles são indispensáveis na composição do seu brownie. Se você for fazer um brownie, por exemplo, com cacau, ele não, no lugar de chocolate, ele não vai ficar tão cremoso no interior, porque o cacau tende a ressecar a receita. E aí você vai ter que colocar mais gordura. O mesmo vale para o xilitol. Sempre que você utiliza o xilitol na sua receita, você tem que aumentar a gordura, porque ele resseca muito a receita, né? Então, com isso em mente, todos esses meus segredos revelados nesse vídeo, eu vou contar para vocês essa receita. Vem comigo! Essa receita, ela é tão fácil, mas tão fácil, que assim, eu faço ela sem nenhum equipamento. Eu uso só o fouet e o bowl. Claro que se você quiser, você pode usar um liquidificador, você pode usar um processador para bater mais fácil. Fica a seu critério, tá? Mas assim, ela é uma receita realmente muito fácil, muito prática de fazer. Eu vou fazer ela bem rapidinho, tá? Vou mostrar pra vocês. Então, me acompanha. A gente vai colocar aqui no bowl 2 ovos. Vou colocar meia xícara de óleo. Aqui eu tô usando o óleo de girassol. Você pode usar o óleo de coco também, que esses dois são os meus preferidos para essa receita, tá? E uma xícara de açúcar demerara. Você pode também usar o mascavo, pode usar o açúcar de coco. Eu não gosto muito do resultado dele, assim, para esse brownie ser bem tradicional. Mas também funciona, tá? Como não é um bolo que precisa de estrutura, o açúcar ele não vai influenciar tanto, assim, porque o açúcar de coco ele também é bem úmido. Mas você pode usar o demerara, o mascavo ou o de coco. Eu tô usando aqui o demerara. E aí a gente vai mexer, sem segredo. Você vai bater só ao ponto de dissolver os cristais de açúcar, tá? Aqui eu tenho uma dica. Quem quiser pulverizar o açúcar antes, ou seja, bater o açúcar no liquidificador para que ele fique mais fininho, pode, ele vai dissolver mais rápido. Então a gente só vai bater ao ponto de dissolver os cristais de açúcar para depois não sentir ele na massa. Se eu bater demais, esses ovos eles vão desenvolver
E a gente só desenvolve os ovos quando quer que o bolo cresça, igual aquele bolo de vovó, sabe? Bem alto e macio. E agora eu vou adicionar nessa mistura aqui, que tem ovos, gordura e açúcar, vou colocar o meu chocolate derretido. Eu usei aqui um chocolate 70% cacau, meia xícara. A descrição da receita tá toda aqui embaixo, tá, gente? Pra vocês não se perderem. Chocolate derretido, mistura até que fique bem homogêneo. Aí a gente já tem uma massa um pouco mais pesada, só falta aqui então a farinha. Nesse caso, eu não preciso de tanta estrutura, a minha receita não precisa de estrutura. Então o que eu tô fazendo? Eu vou usar só uma farinha de oleaginosas. Para um bolo, para qualquer receita que precisa de estrutura, eu não consigo trabalhar só com farinha de oleaginosas, porque ela não tem sustentação. Mas nesse caso é brownie, a gente também quer que ele tenha umidade, vamos usar só farinha de amêndoas, tá? E também eu já vou colocar aqui meia colher de chá de fermento. Esse fermento aqui ele só vai dar leveza pro seu brownie, não é obrigatório. Pode substituir por bicarbonato também se você preferir. Pronto, temos uma massa pronta. Ela fica uma massa densa, porém bem homogênea, tá? Todos os ingredientes incorporados aqui, eu vou despejar numa forminha. Esse tanto de massa aqui, ele rende mais ou menos para uma forma de 20 centímetros, tá? Que pode ser retangular, pode ser quadrada, redonda, da sua preferência. Ou se você quiser fazer em forminhas menores para ter vários brownies, também pode. Só que uma dica, se você faz numa forma maior o brownie, é muito mais fácil de você ver as características. Por quê? Porque ele começa a assar pelas laterais e assa por último o centro. Então, se você coloca numa forma muito pequenininha, o tempo de forno dele é muito mais rápido, para que ele não asse completamente, não vire um bolinho, né? E as características no meio ele fica menos úmido se você tem um brownie pequeno. Se você tem um brownie grande, você tem mais área de centro, certo? Então eu tenho aqui uma forma com papel manteiga. Você pode usar uma forma untada também. Então assim, eu coloquei numa forma pequenininha aqui untada com papel manteiga. Se você quiser colocar na sua forma, é só untar com gordura e cacau, tá? Eu não recomendo untar com farinha branca porque ele vai ficar com uma casquinha branca, né? A gente quer um brownie todo de chocolate, bem maravilhoso. Então assim, unta com uma gordura e da sua preferência a sua forma e passa cacau ou reveste com um papel manteiga direto, tá bom? E aí eu vou colocar por cima desse brownie algumas gotas de chocolate, só pra dar um charme. E agora é só levar pro forno e esperar ele assar. Eu vou mostrar pra vocês o ponto, né, como que ele tem que ficar. Mas ele vai começar a assar pelas bordas e aí depois pelo centro. Então quando você observar que ele já tem uma casquinha, mas que o centro não tá totalmente assado, porque ele não é um bolinho, tá na hora de tirar. O forno ele tem que estar pré-aquecido já a 200 graus, para que quando você coloque o brownie no forno, ele já forme direto aquela casquinha, sabe? Então vamos lá. Então, amigos, agora já tiramos o brownie do forno, ele fica com essa casquinha bem aparente. As bordinhas dele, elas assam primeiro do que o interior, então assim você vai perceber que a bordinha vai ficar mais alta. Quando você tirar ele do forno, ele vai ficar todo altinho, depois, conforme vai esfriando, ele vai abaixando. Eu usei o papel manteiga aqui, então eu vou tirar ele do papel manteiga e vou cortar para mostrar para vocês e para provar, é claro. Plateia, vocês querem provar também? Sim! Eu tenho uma plateia aqui, gente. Aqui tá a nossa belezinha. E o que eu vou fazer agora? Eu vou salpicar cacau por cima só para dar aquele charme, né? Olha isso, gente. Essa daqui é a textura perfeita do brownie, que tem casquinha, interior super molhadinho. Será que tá gostoso?
brown também. Tá maravilhoso, tá sensacional. Olha só essa casquinha. Sério, vocês conseguem perceber? E se você gostou dessa receita e ainda não é inscrito nesse canal, por favor inscreva-se, deixe seu joinha aqui pra eu saber. Me conta se você fizer e me segue nas redes sociais. Vamos conversar, trocar ideia pra eu saber quais receitas mais você quer que eu ensine aqui no canal. Combinado? Obrigada, um beijo, até a próxima receita.